Muito importante, e até queria virar um pouco aqui a pauta, Jamil, para falar da participação do presidente Lula na cúpula do G7, mas tem a ver também com o Trump, porque ele já confirmou presença, né? Agora, o presidente Lula ele deve levar um recado mais duro para os países ricos, né? De que o protecionismo é uma ameaça e que o corte de ajuda ao desenvolvimento coloca em risco milhões de vidas no mundo inteiro. Esse encontro ele vai acontecer agora, né, nos dias 15 e 17, lá na França. E tem uma expectativa em relação a esse encontro com o Donald Trump, porque o presidente Lula, até a própria CNN apurou isso também, imagino que você tenha apurações sobre isso também, Jamil, de que o presidente Lula pode falar sobre as tarifas com o Trump no G7. Se for preciso, ele vai falar, e o governo brasileiro está aguardando também a agenda da equipe dos Estados Unidos para entender como é que poderia colocar isso em pauta. Exatamente, exatamente. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, há uma reunião marcada entre os grupos técnicos do Brasil e dos Estados Unidos para esta semana. É aquela dos 30 dias? Exato. Na verdade, os 30 dias, o prazo terminou ontem. Isso. Né? E aí, mas não era um prazo escrito, né, num tratado. Então, como as novas tarifas nos Estados Unidos não entraram em vigor contra o Brasil, elas só vão entrar em vigor eventualmente em meados de julho, então o que aconteceu? Naturalmente, os dois países mantiveram esse processo negociador. Então, está para acontecer uma reunião nessa semana entre os grupos técnicos do Brasil e dos Estados Unidos. Dependendo de como vai essa reunião, Gabi, nós poderemos ter sim uma reunião entre Donald Trump e Lula no G7. Talvez não uma reunião formal de 3 horas, talvez algo muito mais curto. Tem alguns poréns aí nessa história toda. Primeiro, a reunião do G7 ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é um dia, o primeiro dia, só os líderes do G7, e o segundo dia é o G7 mais os convidados. E aí é Brasil, Quênia, Índia e, se eu não me engano, Coreia do Sul. São os 4 países que foram convidados para o G7. O que tem acontecido nos últimos anos é que Donald Trump não fica para o segundo dia. Então, essa é uma dificuldade. Então, vai depender também se ele vai querer ficar para conversar, por exemplo, com o presidente Lula ou com qualquer outro líder qualquer. Então, vamos aguardar. Mas o primeiro passo é ter alguma coisa mais concreta para ser, né, apresentada. Se não tiver nada para ser apresentado, o Itamaraty já disse, não vale a pena marcar uma nova reunião para de novo dizer o que já foi dito na última vez que Lula esteve em Washington. Então, claro, o recado contra o protecionismo vai ser dado por Lula com o Trump lá ou não. Agora, claro, se nesta semana o processo for de alguma forma encaminhado para algum tipo de acordo, sem dúvida nenhuma, vamos ter Lula, Trump, de alguma forma, se esbarrando para conversar sobre isso. Mas tem um ponto fundamental. E isso eu ouvi de várias fontes, tanto no Palácio do Planalto como no Itamaraty. O PIX não está sendo negociado. O PIX é inegociável para o governo brasileiro. Então, o que é então essa conversa toda? Tarifas. Tá? Então é etanol, aço, café, produtos industrializados, etc. Ou seja, é esse o centro da negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. Não é nem terras raras, porque terras raras é aquela história, eu te coloco um dano extra e aí você tem que me oferecer algo que não estava nem previsto para que eu tire aquele dano extra que eu estava causando a você. Então, não faz sentido, né? Numa dimensão tão importante como terras raras. Só para completar, Gabi, nessa estratégia PIX, não PIX, etc., o governo brasileiro tem adotado uma linha muito, muito, eu diria, firme, tarifa por tarifa. Ou seja, não me venha pedir para negociar soberania por etanol, soberania por aço, soberania por produtos industrializados. Isso é uma migalha, né? Em termos, não estou falando que alguns bilhões são migalhas, não é isso. Mas, diante do projeto nacional, diante do que é a soberania brasileira, você não pode oferecer o acesso ou garantir o acesso ao etanol ou qualquer outro produto em troca da entrega da soberania brasileira. Seria um absurdo. Exato. Você ia falar, Rodrigo? Não, eu ia só comentar também, Jamil, que eu
estou pensando na presença do Marco Rubio, né, que foi alvo talvez da crítica principal do presidente Lula na semana passada, quando ele falava sobre essas medidas dos Estados Unidos. Então fez uma crítica bastante firme e tem sido, vamos dizer assim, uma posição do Marco Rubio, essa ala mais ideológica do governo Trump, esses ataques mais diretos ao Brasil também. Então, a presença dele no G7, a gente ainda não tem a certeza, né, da agenda. Normalmente, ele está presente, porque, Sim. inclusive, houve a reunião preparatória para a cúpula do G7 entre os ministros de Relações Exteriores. Estava o Mauro Vieira e estava o Marco Rubio. Essa reunião aconteceu. Então, sim, existe a expectativa de que ele faça essa viagem. Agora, você tem toda a razão. Tem uma ala que é o USTR, que é basicamente a representação de comércio da Casa Branca, que tem uma visão muito mais, eu diria, pragmática. Quer ganhar dinheiro, vamos deixar claro aqui, né? Como é que a gente pode fazer para ter mais acesso ao mercado brasileiro, que é um mercado com 200 milhões de habitantes, para os nossos produtos, ponto. E de que forma a gente pode ganhar com isso. Tem a ala mais ideológica, e a ala ideológica, ela obviamente quer instrumentalizar tudo isso para, eu diria, dar suporte à extrema-direita brasileira. Então, não há nenhum tipo de dúvidas, nós já estamos na ingerência americana, na tentativa de ingerência americana na eleição brasileira. Não há nenhuma dúvida. O fato já está instaurado, né? Absolutamente instaurado, Chico. Não é nem mais, será que eles vão... Não. Chegaram, né? Eles chegaram, eles estão agindo, eles estão declarando, inclusive, as duas intervenções do Marco Rubio, uma no Senado, outra na Câmara dos Deputados, as duas foram no mesmo sentido. Nós estamos construindo o nosso quintal com aliados. Eu diria, ele fala aliados, a gente deveria usar a palavra súditos. Súditos. Né? Vassalos, porque é o que é. Né? E quando ele diz isso, ele basicamente, algo que a gente já tratou aqui, que eu contei, eu acho que para todos nós, para vocês todos estavam aqui, como me apresentaram uma vez um mapa da América Latina e me falaram, olha, já temos tal país, faltam Colômbia, faltava na época o Chile, faltava a Bolívia e faltava o Brasil. Essa conversa a gente já teve aqui. O Marco Rubio vai ao Senado e diz exatamente isso. Nós já temos, ele inclui o Chile e a Bolívia, porque de fato a eleição já tinha passado. Mas nós já temos esse mapa sendo configurado e é um mapa da América Latina de volta aos nossos comandos. Mas faltam dois países fundamentais. A Colômbia do Rodrigo. A minha não, deles lá, mas... Não, mas eu ia trazer mais um dado. Posso adiantar? A gente ia falar um pouquinho depois, Gabi. Nesse mapa da América do Sul, um país que era dado como certo para o lado da direita, ou da extrema-direita, é o Peru. Né? País super... vive instabilidades em sequência, elegeu na última vez um presidente de esquerda que foi... sofreu impeachment, né, uma espécie de um golpe parlamentar, o Pedro Castillo, e hoje a gente assistiu uma virada até surpreendente na eleição no Peru, com o Roberto Sánchez, que foi para o segundo turno assim, por um fio, né, bem atrás da Keiko Fujimori. Ela é a candidata da extrema-direita, e olha aí, nós temos aí na tela a virada, né, o Roberto Sánchez da esquerda, da frente de esquerda, inclusive ligado ao Pedro Castillo, ultrapassou a Keiko Fujimori. Está nesse momento, eu acabei de olhar aqui, 25 mil votos à frente da Keiko Fujimori, que é quase nada num eleitorado grande, vai chegar a quase 20 milhões de votos. Então ainda tem apuração pela frente, tem cerca de 5% para apurar, um quadro bastante complexo, mas se o Sánchez ganhar, né, significa uma derrota para esse movimento da extrema-direita na América do Sul, apesar de toda a instabilidade. É difícil, o Sánchez vai ganhar, talvez ganhe, precisa confirmar aí na apuração. E depois precisa governar. Depois precisa garantir a governabilidade, né? Acho que é um dado importante para a gente. Importantíssimo, principalmente com os acontecimentos na Bolívia e no Chile. Então, você ter um país, e a gente às vezes esquece, o tamanho que é a economia peruana. Né? É absolutamente significativo. Então, não dá para simplesmente ir para o governo norte-americano. A situação no Peru é absolutamente fundamental, inclusive para poder influenciar na Bolívia. Sim. Então tem tudo isso em jogo, a geopolítica está absolutamente viva, né? É impressionante como a gente achava há alguns anos, talvez, que isso já era um assunto secundário e tal. Eu falava com uma pessoa da minha família esse fim de semana que dizia isso, né? Que estudou, né, a área de relações internacionais e que falava, isso é uma coisa tão distante, mas virou quase que um tema, inclusive, da eleição presidencial no Brasil.
E, Gabi, essa virada, né, na eleição peruana, o Gustavo Petro já aproveitou, já Tá animado com isso, eu vi que estava... Ele tuitou hoje dizendo, tá vendo? O povo peruano está mostrando qual é o caminho, é resistência, os mais pobres, porque o voto, para quem não acompanha, o Roberto Sanches, é impressionante o recorte regional do voto lá no Peru. Na capital, Lima, e no entorno da capital, é de 70 a 30 para Keiko Fujimori. Vai para o interior e isso se inverte, né? Então, é um voto do povo do campo, do povo indígena, do povo mais andino, da tradição cultural indígena, que é muito forte no Peru e que é silenciado no Peru pela elite que governa ali a partir de Lima. Então, o Petro já pegou esse resultado, que ainda é provisório, vamos com calma, tem que esperar apurar até o final, mas a totalização paralela feita por empresas privadas, no caso peruano, dá a vitória de fato para o Roberto Sanches, por 0,3%, mas ele deve ganhar. Isso provavelmente não estava na contabilidade Do Marco Rubio. Não estava. Naquele mapinha que ele mostrou lá. Não, porque ele já vinha colocando, né, que essa é uma situação resolvida. E a Bolívia também é uma situação perigosíssima, porque um presidente recém-eleito de direita, nem é da extremíssima direita, mas é de uma direita liberal, privatista e tudo, e está com o povo na rua e não está conseguindo governar. A Bolívia é um país hoje paralisado por manifestações e por uma espécie de cerco da população indígena também, à capital La Paz. Então, é uma situação para a gente acompanhar de perto. É uma onda da extrema-direita, mas é uma onda da extrema-direita que também tem suas crises. Isso. E o governo chileno também em crise, cercado também por manifestações. Argentina em crise, Chile em crise e Bolívia. E agora essa situação... Vamos acompanhar o fim da apuração na eleição peruana, porque vai ser assim, teste para cardíaco. Aí, sem dúvida, sem dúvida. Dias. Eu acho que toda eleição agora na América Latina 1%. Tem esse componente dessa... Sem contar, você está falando do Chile, da Argentina, do Chile, da Bolívia. E vamos esquecer da situação argentina, que é extremamente complicada. Então, não é... Marco Rubio, né, nessas falas dele, ele dá a entender como se houvesse uma pacificação da América Latina pela extrema-direita, que agora está dominada. Está dado, é um fato. Não é nada disso, basta olhar com uma lupa. Se você olhar de longe, é verdade, está pintada de extrema-direita, né, tá mais pintado nos governos centrais. Mas você põe uma lupa no mapa e você vê que não é exatamente assim. E essa questão das atas que vão para julgamento Gabi, na Justiça Eleitoral do Peru? Isso é importante, porque é o seguinte, estão faltando mais ou menos 5% para apurar. 2% vem do exterior, e daí a Keiko Fujimori deve ter vantagem ali. 1,5% ainda falta apurar de regiões do interior do Peru. E tem 1.500 atas, que também dá 1,5%, que vão para a Justiça, Chico. Então, a tendência é que essa eleição fique quase que empatada e tenha que ir para o tribunal. E no caso peruano, eles julgam caso por caso, ata por ata. Essa aqui vale, não vale, tem uma diferença entre o número registrado e o número de votos. Então, eles vão julgando caso por caso. Isso pode levar 2, 3 semanas para resolver. Vai ser muito tensionamento no Peru com essa particularidade de que a esquerda tem maioria no campo, ela não é muito visível na capital e nas grandes cidades, é uma dificuldade para a mobilização, inclusive. É um povo que é uma maioria, se configurar, quase que silenciosa, enquanto tem uma classe média mais à direita na capital que apoia a candidatura de direita da Keiko Fujimori. Vamos aguardar. Essas 1.500 atas aí vão ser decisivas, Gabi. Que contam para essa coisa de que vai ser um desafio para qualquer cardíaco. Né? Exatamente, porque pode ir pingando assim, olha, hoje liberaram mais 10 atas, aí muda um pouquinho. Nós vamos acompanhar isso ao longo dos próximos dias. Até o final a gente vai ter surpresa. Diga, Jamil. Não, eu só estou lembrando cardíaco Copa do Mundo. Eu também. Você falou em ritmo ali de locução esportiva. Eu fiquei preocupado. Teste para cardíaco. Mas a seleção do Peru não está na Copa do Mundo, então está tudo bem, cada um com os seus problemas cardíacos. É isso. Mas a gente vai ter os nossos. Assim, é isso que eu estou falando, cada um com os seus problemas cardíacos. Ô, Jamil, mas você estava falando dessa questão de que o Marco Rubio não contava com isso, né, com essa surpresa, talvez, essa virada. Tem uma declaração da ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, a Jana Nelson, que a gente gostaria de trazer aqui, porque ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e disse que essas ações do Donald Trump contra o Brasil têm como objetivo beneficiar a direita bolsonarista na eleição presidencial. Então, uma declaração que ela traz, ela é brasileira-americana, foi subsecretária de Defesa para hemisfério ocidental no governo Joe Biden,
A gente tem um trecho aqui da fala dela nessa entrevista. Ela diz o seguinte: o presidente Trump tem deixado muito claro que ele tem como objetivo apoiar candidatos de direita no mundo inteiro. O apoio à família Bolsonaro ou a um candidato Bolsonaro talvez não seja explícito, mas as ações contra o governo brasileiro, que é um governo de esquerda, essas sim são explícitas. Eu acho até que ela foi, assim, cautelosa, porque está bastante explícito, né, Jamil? Tá, mas é importante que ela tenha dito Sim. assim, Gabi, porque, de fato, a gente pode, nós aqui no Brasil, estarmos preocupados com a ingerência, etc. E, do outro lado, alguém falou, não é ingerência, não, é só uma preferência nossa. E ela está colocando, usando analogias de Copa do Mundo, ela está pondo a bola no chão e falando, não, calma aí, é ingerência sim, e ponto final. Né? Então, e o VAR vai jogar para o lado deles. Não, o VAR é deles, né? É deles. O VAR, o sistema, a tecnologia, o cabinho que liga no campo, enfim. Então fica extremamente complicado. Lembrando que não é só a ação de Donald Trump que é uma ingerência. Ingerência é os think tanks milionários dos Estados Unidos agindo, são as big techs, é o comércio, é uma operação, é uma indústria, basicamente, bastante sofisticada, que promove uma ingerência em vários, eu diria, em vários níveis, em vários patamares, no subconsciente, no consciente, na política, nas declarações, nas tarifas, etc, etc. Então, outro dia eu estava lendo uma matéria extraordinária de uma situação, um Intercept, Estados Unidos, não, se eu não me engano, foi só uma matéria deles, mostrando a criação de sites ligados ao Pentágono, sites supostamente de notícias na América Latina, né, para a América Latina, que na verdade não tinha nada de, não era um site de notícias, era um site de desinformação, um site de propaganda, basicamente, do próprio Pentágono tentando influenciar o que acontecia. Tem uma história deliciosa dos anos 50 ainda, da primeira intervenção dos Estados Unidos na América Central, quando se cria uma rádio, e essa rádio começa a bombardear notícias contra o governo local num certo país da América Central. Essa rádio, Chico, sequer ficava na América Central, ela era transmitida de Miami, mas a rádio contava para a população, na Nicarágua, que ela estava sendo transmitida da rua tal, com não sei o que e tal. O clima local ali. Clima local total, só música local, etc, etc. Isso é uma história absolutamente real, Gabi, desculpa fazer esse desvio, só para deixar claro que a intervenção americana vem de longe. Isso. E sempre é sofisticada. Às vezes não é sofisticada, às vezes ela vai lá e coloca, enfim. O Donald Trump caiu um pouco, né, com essa situação, de fato. Mas aí faz o que acontece nessa rádio, ela começa a ganhar uma popularidade incrível e começa a fazer ações contra o governo que era mais progressista. E aí o que acontece? A rádio simula uma invasão dentro do estúdio dos militares do governo, e aí é como se nós estivéssemos aqui, então entram militares, cai o sinal, só ouve tiroteio, não sei o que, tal, a rádio cai, fica em silêncio, passam algumas horas, e a rádio volta ao ar e o locutor diz, nós convencemos os militares que tinham entrado aqui que nós estamos do lado do povo, que nós somos a liberdade e eles se juntaram a nós. E ali começa um movimento. Caramba. E era tudo teatro. Não existia nem intervenção, a rádio ficava em Miami. Né? E as antenas da rádio ficavam no teto da embaixada dos Estados Unidos naquele país e retransmitia para o resto do país. Então, assim, nós não estamos falando de nada inédito. O problema, como o Rodrigo disse, é que voltou com uma força total e que nós estamos vivendo, e coube a nossa geração viver tudo isso de novo. E aí a pergunta é, vamos entregar ou não? Não. Logo na nossa vez. Não. Logo na nossa vez. Não. Óbvio que não. Eu acho que eles deram um presente ao Brasil, ao governo Lula, com a questão do PIX, porque eu acho que quem não entendia o conceito de soberania, que às vezes é vago mesmo, né? O que é vestido verde e amarelo? O que é soberania? Não é o aço mais, não é... É o PIX. Então, pela segunda vez, né, Chico? Ficou de fácil compreensão. Total. Isso eu acho que aí é a pisada na bola. E essas postagens, o Flávio do lado da Visa e o Lula do lado do PIX, né? Ficou fácil de visualizar isso aqui de fato. Impressionante.
Muito bom, Jamil. Bom ter você aqui com a gente presencialmente. Pode voltar mais vezes, que a gente gosta de fazer presencial. Presencial. Não é como a rádio americana, norte-americana. O Jamil está aqui mesmo. Da Nicarágua, não. É real. É real. Aqui é tudo real. Obrigada, Jamil. Obrigado. Tá liberado. Obrigado. E a gente te convida para voltar sempre que você quiser. Semana que vem eu não posso. Semana que vem eu tô lá. Não, porque já o G7... vai dar o cano na é o gente. G7, É o G7, verdade, é do lado de casa. é verdade. 30 quilômetros da minha casa, o G7. Mas vocês vêm Dá pra ir aqui assim. relatar remotamente. Tá bom. Dessa vez. Até pensando em ir de bicicleta pro G7 essa vez. Vai jogar em casa. Vai nos constituir. Muito bom. Vamos ver o que acontece. Obrigada, Jamil. Valeu. Até a próxima, Até a meu próxima. querido. Valeu, Tá querido. liberado, você pode levantar. Obrigado. A gente vai assumir a saída aqui, porque aqui a isso. gente faz ao vivo, entendeu? Já.